Boas salvas a todos, bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Hoje não dá, joga ao Benfica, mas neste momento é hoje não dá, fica em casa, ok? Vamos só esperar então que vocês sejam notificados pelo Instagram, não é? Que estamos em direto, que isto às vezes demora um bocadinho. Vamos ter aqui em direto Pedro Valido. Vamos estar aqui à conversa com o grande Pedro Valido, de certeza que vai ser uma horinha bem passada, não é? E acho que vocês vão gostar e confesso que é uma enorme honra ter aqui um campeão, ok? Mas desde já também quero agradecer a toda a gente que está a entrar no direto. Muito obrigado a todos. Vamos pôr aqui o Pedro já, para não perdermos muito tempo, ok? Porque o Instagram restringe, não é? O tempo, só temos mesmo uma hora, por isso vamos já pôr para então falar um bocadinho sobre o Benfica e sobre também este campeão, ok? Já estamos aqui a conectar com o Pedro. Olá, Marlon, estás Deixa-me bom? sim. Tudo bem? Olá, Pedro, olá. Desde já, Pedro, quero agradecer, olha, quero-te agradecer mesmo. É um enorme prazer ter-te aqui, a sério. É uma honra. Fico mesmo muito contente e, a sério, muito obrigado por teres aceito o convite. Olha, eu Já temos agradeço aqui também, muita gente. eu agradeço imenso poder estar aqui também neste direto, a falar contigo, uma conversa também de amigos e ao mesmo tempo para todos os seguidores que estejam a assistir, desejar-lhes também uma boa noite, dar-lhes uma boa noite e esperar que toda a gente se encontre bem de saúde, atendendo aos momentos que nós estamos a viver de confinamento e desta quarentena e deste terror que é o coronavírus. Um grande abraço para todos e boa noite a todos. E é um privilégio Sim, neste... enorme poder estar aqui. Não, a honra é minha, acredita. Já temos aqui muita gente a entrar, já temos aqui muita gente também a comentar. Daqui a pouco também já vamos, então, não sei se o chat também, de certeza que também tem perguntas para fazer e vamos também então interagir com eles. Mas gostava de fazer aqui algumas perguntas, não é? Lá está, como tu referiste, isto é uma conversa de amigos, uma conversa de dois benfiquistas que amam o nosso clube, não é? E tu melhor do que ninguém sabes aquilo que é o Benfica e por isso acho que vai ser uma conversa muito interessante. Se calhar começamos pelo início, não é? Da tua carreira. Como é que foi o teu início de carreira, não é? Com quantos anos é que tu começaste? Quando é que soubeste que querias ser jogador profissional? Uh, Olha, o meu grande sonho desde criança que era ser jogador de futebol. E um sonho também ser jogador do Benfica. Eu desde pequenino que dormia sempre com uma bola na cama, debaixo do braço, e provavelmente pelo meu pai me ter incutido e me ter levado desde muito pequenino ao Estádio da Luz e ver o Benfica, provavelmente este meu amor, esta minha paixão pelo Benfica e fazer do Benfica em minha vida. E essa era uma ambição que eu tinha, um sonho tremendo de que algum dia se pudesse concretizar. E comecei a jogar com sensivelmente, se calhar, 7 8 anos, que hoje em dia, os Salesianos de Lisboa, na altura era o Desportivo Domingos Chávio, eu acho que hoje em dia também se chama Desportivo Domingos Chávio. Aquilo era tinha um treinador que era o Senhor António, que era padre, e depois, a partir daí, tudo se desencadeou de uma forma como se tratasse de um sonho. Inesperadamente, assim do nada, vejo-me no Benfica. Através do Vítor Martins, um grande jogador, um grande craque do nosso clube, o Vítor Martins, e o Senhor Pérez Bandeira, que também foi outro ilustre craque, grande jogador de grandes campeões que o Benfica teve e tem, que na altura eram olheiros, não se chamava prospeção, a departamento de prospeção, ou scouting, e pois não. abordaram-me a mim e ao meu pai para poder ingressar no Benfica, desde muito E novo. o que é que tu sentiste nesse momento? Desculpa interromper-te, mas o que é que tu sentiste quando o teu clube de coração, não é?
Bom, não acreditei, não acreditei. Era muito novo, não tinha noção absolutamente de nada. Tinha um sonho na minha cabeça, tinha um clube, tinha uma ideia, a paixão e o amor por jogar futebol e ser jogador de futebol e não queria acreditar. Só que houve algumas barreiras pela parte do meu pai ou da minha mãe, porque naqueles tempos as pessoas direcionavam-se para os estudos. E aí os meus pais tiveram algum receio que eu abandonasse os estudos e fosse atrás de uma coisa que era uma incógnita, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer. Não sabia se eu ia ser profissional de futebol, não se sabia se eu algum dia ia poder conseguir chegar a ser futebolista profissional. E foi ali momentos algo difíceis para os meus pais, mas eu tive que me impor, mesmo sem ser maior de idade, fiz-me impor o meu sentimento e o meu sonho. E aí os meus pais não me cortaram as pernas no sonho. E foi fantástico poder ingressar no Benfica, ainda por cima, com todos os treinadores, ou a maioria dos treinadores que eu apanhei na base, na formação, tinham sido todos campeões europeus, bicampeões europeus, eram grandes figuras, ilustres figuras, era Eusébios, era Colunas, era Zé Henriques, era Vieirinha, era Ângelo Martins, tinha diretores que era o Francisco Calado, o Fernando Caiado, quer dizer, era tudo ex-jogadores do clube com forte impacto e todos marcantes na história do Sport Lisboa Benfica. E foi fascinante. E o Benfica fez-me, o Benfica educou-me, o Benfica educou-me. O Benfica não era só um clube de futebol, educou-me com valores, com princípios, com regras, com conduta, pá, e o saber estar e respeitar todos os nossos adversários. Era o que eles transmitiam, esses valores, e por isso é que eles fizeram o Benfica à dimensão do Benfica, quer seja nacional, quer seja internacional. Eu falei do Eusébio também, não falei? Foi o meu primeiro E sim, treinador. Do sim, Eusébio. falaste. Aliás, calculo que, lá está, ser treinado pelo rei. Uau! E acima de tudo, tu frisaste aqui que o Benfica forma homens, não é? Que incute valores, e acho que é isso que diferencia o Benfica dos restantes clubes, porque aqui realmente é isso. Formamos homens desde a base, não é? Desde a formação, e ser treinado pelo Eusébio, uau! Deve ter sido uma experiência fantástica. E sabes que eu absorvi, eu não sei se te falei no Nené também, eu apanhei o Ângelo Júnior e apanhei o Nené também nos Júnior. E eu absorvi, com a paixão que eu tinha pelo Benfica, eu absorvi mesmo a mística, aqueles valores que eles transmitiram, os Baixos Lopes, essas individualidades todas, que tinham sido grandes jogadores, que fizeram grande história no Benfica, que depois passaram para o quadro técnico. E eu, como o meu sonho e paixão e o amor incondicional ao Benfica, pá, eu fui atrás desses valores e desses princípios e provavelmente, não tenho a menor dúvida que hoje em dia eu já vou para a 14ª época no Benfica, como treinador, como comentador, trabalhei na prospeção também do clube e consegui estabelecer-me porque se calhar ouvi os conselhos deles e quando eu ingressei, já depois de ter deixado de ser jogador, quando já passei para a parte técnica, eu assim que entrei no clube tive conselhos do Pietra, do Cheu, do Jaime Graça, do Chalana, do Adolfo, do Nené, e nunca mais me esqueci a minha linha orientadora dentro do Benfica. Uau! É que lá está, tocaste aqui em nomes muito fortes, não é? Nomes que para os benfiquistas dizem muito. E o João Rosa Ribeiro, que está aqui também no chat, está a fazer aqui uma pergunta muito pertinente. E desde já também quero mandar um grande abraço para o João Rosa Ribeiro. É um grande abraço para Aliás, ele tivemos também. juntos no passado. É um Grande grande João. benfiquista. Sim, enorme, enorme mesmo. E o João está aqui a perguntar como é hoje em dia passares essa mensagem que aprendeste, não é?
com os pesos pesados, Eusébio, Nené, frisaste aqui pesos com um nome incrível, não é? Como é que é hoje em dia passar essa mensagem também para os mais novos? Sabes que o mundo mudou, a sociedade é diferente. Hoje em dia a juventude é completamente diferente do meu tempo. Eu nasci pobre, nunca faltou comida à mesa, mas os meus pais sempre me tentaram que não faltasse nada. Mas vivi numa geração, ou sou de uma geração, que nós tínhamos que lutar muito pelas coisas. Tínhamos que trabalhar muito para conseguir ter algo. E não era assim tão fácil termos uma oportunidade no mundo do futebol, podermos ser jogadores. E hoje em dia as portas estão muito mais abertas, há uma globalização, as coisas mudaram muito. Mas não deixo de passar essa mensagem a todos os jogadores, e eu comecei nas escolas do clube, e hoje em dia estou na equipa B, e não me canso de passar a mensagem, os valores, os princípios do que é o Benfica, para eles perceberem onde é que estão e o que é que representam, o símbolo que têm ao peito, a responsabilidade que é representar o Sport Lisboa Benfica, e ao mesmo tempo direcioná-los e tentar fazer ver que ser jogador de futebol não é para qualquer um, não é fácil e não é qualquer pessoa que consegue chegar à primeira equipa do Benfica e não é qualquer jogador que consegue fazer carreira. Não é? Por isso eu sinto-me um privilegiado, porque de muito novo o ter entrado no Benfica deu-me acesso a poder jogar na seleção nacional. E conciliar o Benfica com a seleção nacional dá uma visibilidade e uma projeção e oportunidades para eu poder ter feito a minha carreira de jogador profissional, não é? E ter conseguido o meu sonho, que era atingir a equipa principal do Benfica. Sim, lá está. E falaste agora aqui dessa conciliação, não é? Entre o Benfica e a seleção. Tu foste campeão, atenção, foste campeão mundial de sub-20, não é? Como é que foi essa experiência de seres campeão mundial de sub-20? Olha, primeiro dizer para a nação benfiquista que nós, naquela seleção campeã do mundo, nós tínhamos 8 jogadores do Benfica. Tínhamos 8 jogadores. A nossa equipa base de júniores do Benfica, tínhamos 8 jogadores nessa seleção campeã do mundo. Portanto, já naquela altura, o Benfica era muito forte e diferenciava-se dos outros clubes, porque ganhava campeonatos e porque metia muitos jogadores nas seleções nacionais. E foi o nosso caso. Nós, na nossa equipa de júniores do Benfica, conseguimos ter 8 jogadores na seleção no Campeonato do Mundo Sub-20 em Riad, que já éramos séniores. E a experiência foi fantástica. Porquê? Porque na altura era muito difícil tu teres uma oportunidade para poderes te afirmar no futebol português. Não só no Benfica. No Benfica sempre foi muito difícil, porque o Benfica era só craques. E eu, quando subo aos séniores, eu apanho Ricardo, Mozart, Aldair. Era mesmo muito difícil eu poder me afirmar, não tinha hipótese. Podia aprender como aprendi. E eu lembro que pedi aos responsáveis do Benfica na altura para sair, para poder jogar, para poder estar bem fisicamente e psicologicamente num campeonato do mundo. E o ter sido campeão do mundo, o que é que aconteceu? Foi o sair do anonimato para o mediatismo e um alterado de mentalidades para os jovens jogadores portugueses poderem ter oportunidade no futebol profissional. E eu beneficiei com isso, eu e muitos meus colegas beneficiámos, escrevemos uma página bonita no país e pudemos ter a oportunidade de os dirigentes olharem para nós de uma outra forma, porque na altura estava inundado de estrangeiros e não havia espaço para os jovens jogadores portugueses. Sim, isso é incrível. E lá está. Esta experiência toda, tu hoje em dia transmites a mística do Benfica. Há bocado alguém referiu isso, esta palavra que se senta que nem uma luva, não é? Mística. Queria também acrescentar isso, porque, a meu ver, é muito importante nós lembrarmos de onde viemos, do nosso passado, e temos, felizmente, não é? Temos grandes craques que passaram pelo nosso Benfica, que transmitem então a mística, não é? Aquilo que milhares de portugueses pelo mundo fora vivem o Benfica, não é? Quase diariamente, para não dizer mesmo diariamente.
É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante a massa adepta do Benfica. E nós estamos habituados, tu e aqui os seguidores, estamos habituados a olhar para a equipa principal, que a equipa principal nos quatro cantos do mundo são multidões os adeptos do Benfica, simpatizantes, sócios. Mas eu posso-te confessar que eu já fui para muitos torneios internacionais e até mesmo na Youth League, na UEFA Youth League, e é inexplicável nós a participar em torneios ou na UEFA Youth League e o constante apoio e um mar de gente, de adeptos do Benfica, que está em qualquer parte do mundo. Onde está o Benfica, seja a equipa principal, seja a equipa B, seja a equipa de sub-19 ou sub-23, seja o que for, há sempre um enorme mar de gente, de uma falange enorme de apoios do Benfica em todo o lado. Impressionante. Portanto, nós costumamos dizer, nós estamos a jogar sempre em casa. Os adeptos do Benfica são fantásticos. Não, isso é verdade, isso é verdade. E lá está, é isso que faz do Benfica um clube único, não é? Um clube especial, tão amado e odiado também por muitos, mas lá está, é derivado também da nossa grandeza, não é? Houve aqui mais alguém que fez aqui uma pergunta também interessante. O que é que tu sentiste quando foste convocado para a seleção também? Que acredito que deve ter sido um momento único, não é? Não, provavelmente o meu sentimento na altura foi o mesmo sentimento quando fui para o Benfica, mas será verdade? Será um sonho? O que é que está a acontecer? E foi um pouco isso. Foi um pouco isso, porque eu nunca tinha pensado na seleção, nunca tinha pensado no Portugal, na seleção. O meu foco era o Benfica, o meu sonho era o Benfica, a ambição era o Benfica. A minha concentração máxima, a minha energia era toda para o Benfica. E quando surgiu isso, como é óbvio, foi fantástico. Foi um sonho. Um sonho que parecia tudo... Porque as coisas depois foram acontecendo sem eu dar por ela. Tudo naturalmente e aquilo que eu sonhava, como por exemplo, eu fui para o Benfica muito novo. Muito novo, nós fazíamos de apanha-bolas da equipa principal. E na equipa principal eu comecei a olhar para quem? Para o Chalana, para o Manel Bento, para o Pietra, para o Carlos Manuel, para o Diamantino, para o Nené, para o Shell, para o Bastos Lopes, eu sei lá. Aquilo era só craques. Só craques. E outros nomes que eu aqui não mencionei, mas com certeza que foram tantos. E eu, de um momento para o outro, eu ainda juvenil e júnior, comecei a treinar com os séniores. Eu treinava quase todos os dias com os séniores e às vezes nem jogava no meu escalão, ia jogar à reserva. Isto era fantástico. Eu não queria acreditar. Então, os meus ídolos de criança, que eu estava ali de apanha-bolas, eu agora estou aqui a treinar com eles. Com o Veloso, por exemplo, com o Zé Luís, que eu não mencionei o nome, lembrei-me deles agora. E era tudo, ao princípio, tudo... Parecia um sonho, parecia que nada estava a acontecer. Foi assim muito rápido. Então, eles eram os meus ídolos e agora eu sou colega deles e estou aqui ao lado deles. E foi sempre muito bem recebido, muito bem tratado e fantástico. Porquê? Porque o Benfica, a mística, tem a ver também com o grupo de trabalho, com a forma solidária e coesa que os grupos do trabalho do Benfica têm. Rumam todos para o mesmo lado e estabelece-se ali uma grande amizade entre todos. Isso é a mística também. E obviamente, claro que o foco está sempre ganhar, 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 ganhar. É isso mesmo, é isso mesmo. E ainda hoje em dia, olha, ainda hoje em dia, Marley, ainda hoje em dia, para mim, eu que sou amigo e tocato-lá das grandes glórias de todos os melhores jogadores que o Benfica já possa ter, eu tenho a honra de poder ser amigo e conhecê-los pessoalmente. Ainda hoje em dia, eu sou admirador deles, sou admirador. Sou admirador de todas as glórias do Benfica, pá, é fantástico. E tenho um respeito brutal por eles todos. Sim, lá está. O Benfica tem lendas, não é? E é importante, realmente, isso que tu disseste é mesmo muito importante, não é? Os mais velhos acolherem os mais novos. Acho isso incrível e aí o Benfica também realmente faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. E eu senti isso que os mais velhos ou os jogadores consagrados que me receberam e me agregaram. Tal e qual o que acontece hoje em dia na equipe principal.
os mais consagrados agregam e recebem muito bem os jovens vindos da formação. E a integração é muito rápida. E existe esta filosofia dentro do nosso clube, que é fantástico, que é espetacular. Sim, e é aí que marcamos mesmo completamente a diferença. Que é mesmo um clube ímpar, não é? Dos outros, é único. Não, é incomparável, não há hipótese. É verdade, é verdade. E diz-me uma coisa, e qual é que foi o atacante tu tiveste mais dificuldades de defrontar? Olha, vou-te ser honesto, nos treinos, marcar o Rui Águas, dificílimo, marcar o Magnusson, dificílimo, marcar o Juran, dificílimo, marcar o César Brito, dificílimo. Mas isto nos treinos, uns quanto aos outros. Eu não sei se esqueci de alguém dos colegas que eu tive, mas foram estes, o João Pinto, eram dificílimos dos agarrar. Agora, adversários, a Kostadinov, o Kostadinov do Porto era fortíssimo, ele era muito rápido, driblava para a esquerda e para a direita, executava muito rápido. O Jardel, que já não era um jogador fora da área, fora da sua zona da área, da chamada zona do gol, era um jogador com dificuldades e era fácil anulá-lo. Mas dentro da área, por mais que tu tivesse a referência de marcação, era muito difícil apanhar o Jardel. Dois jogadores dificílimos, o Jardel numa posição ali numa zona da área e o Kostadinov, pela dinâmica que tinha e velocidade e técnica, tudo aliado. Eram difíceis. Eram difíceis. A nível internacional, sei lá, Papin ou Vieri, como é que se chama? Del Piero, havia um outro jogador também, Roberto Baggio, isso muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis de jogar contra eles. Acredito. Disseste nomes muito fortes, não é? Do futebol mundial, em que deve ter sido incrível, deve ter sido mesmo uma experiência fascinante, realmente. Deve ter sido. Eu lembro-me de ter defrontado também um avançado que era muito conhecido, belga, que ele jogava no Antuérpia, e que agora não me estou a recordar o nome, mas era um craque também, que era muito difícil de jogar contra ele também. Belga. Ele jogava no Antuérpia, o Antuérpia na altura tinha sido vencedor da Taça UEFA, e eu joguei contra ele, eu jogava no Marítimo, o Benfica tinha-me emprestado ao Marítimo, e nós na Taça UEFA jogámos contra o Antuérpia, que tinha sido o vencedor da Taça UEFA. E tinha lá um avançado que eu não me recordo o nome, craque. Craque, da seleção da Bélgica. Era craque. Olha, muito bom, incrível. Entretanto, também aqui no chat vão dizer que João Pinto foi o maior. Sim, João Pinto, o menino de ouro. É verdade. E diz-me uma coisa, em relação, pronto, agora estás a desempenhar outras funções, não é? Deixa-me só, espera aí. Tu agora estás a desempenhar outras funções. Qual é que é a experiência que estás a gostar mais? De ser jogador, treinador, comentador? Sabes que diferentes, não é? Mas ainda assim. Eu tenho que agradecer a Deus poder estar numa atividade profissional que eu adoro, que eu amo. Ainda por cima, no meu clube do coração. Quer seja como jogador, que é fantástico ser jogador, mas eu não tenho saudades de ser jogador, nem tive aquela nostalgia de ter deixado de jogar. Algumas saudades de algum jogo, de uma atmosfera de estádio cheio. Isso eventualmente possa ter algumas saudades pela adrenalina, mas não tive a nostalgia de deixar de jogar. Depois, poder ser treinador, poder fazer uma coisa que eu adoro. Eu sou um apaixonado pelo treino. Eu gosto dos exercícios. Eu gosto de perceber e de sentir e de trabalhar que tu inicias um trabalho com determinados jogadores ou determinada equipa e tu ires vendo a sua evolução. E chegares ao fim, tu veres aquilo que tu treinas e os exercícios que tu montas para depois os teus jogadores crescerem e a equipa crescer e conseguir os teus objetivos, não é? Neste caso,
ao longo dos anos, sermos campeões nacionais. Tive a felicidade de poder ter sido campeão nacional nos escalões todos e poder estar presente em 2 finais europeias na Youth League. E agora na equipa B é diferente, nós jogamos para o título, mas também jogamos para obter o maior número de vitórias possíveis num contexto adverso, que é difícil, com jogadores experimentados, jogadores de grande, que já fizeram uma carreira de primeiras ligas e com equipas muito fortes e experientes. E nós, Benfica, com uma equipa jovem, conseguimos ser extremamente competitivos e para poder também fazer crescer os nossos jogadores, para poderem estar mais aptos e mais preparados para quando a equipa principal assim entender, venha buscar alguém. Mas tenho uma paixão muito grande pelo treino, pelo jogo e tenho uma paixão também brutal pela televisão. Por acaso adoro televisão. E ainda por cima na nossa televisão, não é? Eu tento ter equilíbrio. Eu tento ter equilíbrio na minha, quer seja como treinador, quer seja como comentador. Eu tenho de ser equilibrado e deixar o meu fanatismo benfiquista de lado. Porque eu sou mesmo um apaixonado do Benfica. Mas eu aí consigo fazer bem essa gestão, ser equilibrado como treinador e como comentador. E não é por estar na televisão do nosso clube que uma coisa que possa estar a acontecer, eu não o vou dizer. Eu agora claramente digo, mas sem ferir suscetibilidades, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Uma coisa que eu nunca hei de fazer, quer seja em qualquer estação televisiva ou em qualquer rádio, seja do que for, é alguma vez eu estar a criticar qualquer treinador ou qualquer jogador. Não o posso fazer, nem o devo fazer, porque eu também fui jogador e porque eu também sou treinador. Sim, sim. E digo-te já que estás a fazer um excelente trabalho. Eu, como tu sabes, não é? Eu sigo-te e também convido a toda a gente para seguir também no Instagram, que ainda não seguiu, ok? Eu sigo o teu trabalho e nisso tenho de dizer que estás a fazer um trabalho fantástico, fantástico, como comentador e também pronto, como treinador, mas como comentador estás a fazer um trabalho fantástico na BTV, na televisão do nosso clube. Sabes que o Benfica dá-nos todas as condições, quer seja no treino, quer seja na televisão, para tu poderes desempenhar um bom trabalho. E tu, quando fazes as coisas, que é o meu caso, com paixão e com muita dedicação, que eu tenho um sentido profissional muito acentuado, a sério, muito honestamente, eu nem durmo quando tenho missões ou tarefas ou trabalho para o fazer. Enquanto eu não conseguir fazer, eu não descanso, eu não durmo. E com a paixão e o amor que eu me entrego a essas causas, que é o meu trabalho, é o meu emprego, é a minha vida, é o Benfica, é a minha profissão, tudo acontece naturalmente com a paixão e a alegria e que eu vou para o treino ou que vou para a televisão e tudo é natural e por isso é fácil para mim, embora eu perceba e uma coisa é que no Benfica tem que estar os melhores. No Benfica tem que estar os melhores, quer seja jogadores, treinadores, comentadores, profissionais, todas as áreas. Porquê? Porque o clube é muito grande e tu tens de dar resposta constantemente. E o que é que eu fiz quando eu deixei de jogar, até antes de eu ter deixado de jogar? Eu comecei-me a preparar. E ainda hoje eu me preparo em ações de formação, a todos os níveis. Eu não me preparo só com o futebol e com o treino. Tento também ser uma pessoa de cultura geral, de conhecimento e de aprendizagem. Por exemplo, além de frequentar muitas ações de formação, eu neste momento eu frequento aulas de inglês, por exemplo, porque o Benfica proporciona isso aos seus colaboradores, aos seus funcionários. Porquê? Porque somos um clube também com uma grande dimensão. E eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. E tu há bocado disseste que eu tenho feito um excelente trabalho desde que estou no Benfica e eu tenho esse feedback dos adeptos e tenho o feedback das pessoas, quer seja na televisão, quer seja como treinador. Mas quero eu dizer também a toda a gente que o Benfica preparou-se muito bem. O Benfica preparou-se muito bem e eu tenho a felicidade de estar desde o início neste projeto da construção do centro de estágio e a forma como ele foi crescendo.
e a forma como tem os seus recursos humanos. Tem pessoas muito válidas em todas as áreas, em todos os departamentos, quer seja no futebol profissional, quer seja no futebol de formação, quer seja no mundo empresarial do Benfica, de todas as áreas. O Benfica tem pessoas de grande capacidade e de grande competência. E eu costumo dizer que nós estamos 1000 anos de luz à frente de todos os outros clubes em Portugal, com todo o respeito que me merecem todos os clubes em Portugal, né? Mas o Benfica está muito, muito, muito à frente no mundo empresarial e no mundo desportivo. Sim, olha, isso. Fico mesmo muito, muito contente. E também já tinha essa noção, não é? Porque no Benfica estão sempre os melhores, não é? E fazemos por isso. Não é? Olha, o Rodrigo está aqui a fazer uma pergunta também que é muito pertinente. O porquê de ter sido defesa? É porque é que não jogaste noutra posição? Eu joguei noutra posição. Eu até começava, às vezes havia treinadores que me punham a jogar a médio, porque eu até tinha alguma capacidade técnica, e depois desses treinadores entenderem ou observarem que eu até tinha facilidade em termos técnicos, recuaram-me no terreno para com maior facilidade poder sair a jogar. E provavelmente o ter vindo de jogar para a defesa central, porque eu recordo-me que eu ainda na formação do Benfica fiz muitos jogos a médio. Na seleção, eu acho que me estreiei na seleção em Düsseldorf, joguei a médio centro, até marquei um gol na minha estreia na seleção. E a seguir, num jogo contra a França, acho que aí o Carlos Queiroz já me puxou para trás para a defesa central, por causa disso que eu estou a dizer, da minha qualidade técnica, que eu tinha agressividade também, e provavelmente por isso fizeram-me passar para a defesa central. Olha, muito, muito interessante, muito interessante. E qual é que era a posição que tu gostavas mais de jogar? Central. Entre uma equipe e a central? A posição de médio era uma posição que, no meu entendimento, a posição 6, médio-centro, alguns treinadores, no antigamente, olhavam para essa posição como um bloqueio ou um tampão ali à frente da defesa. Mas eu já, felizmente, apanhei treinadores já com uma outra orientação, umas outras ideias de jogo, e já usavam o 6 já para a saída de bola, para a construção e com capacidade de passe, quer fosse curto, quer fosse longo, e provavelmente alguns treinadores optavam por mim a jogar nessa posição para sair com maior facilidade a ligação com os defesas e com o meio campo. Mas... Não, mas olha, muito, muito interessante. Entretanto, também temos aqui mais perguntas. Mas eu gostava de perguntar uma coisa. Qual é que foi o jogo mais emocionante que tu já viste do Benfica? Aquele jogo que tu mais vibraste? Olha, Quer seja eu vou-te dizer um jogo como jogador, que não joguei. Estava no banco e estive a aquecer 45 minutos. Esse jogo foi marcante e já vais perceber o porquê. Foi no Arsenal que nós fizemos um jogão, a equipa fez um jogão e nós entramos direto na Liga dos Campeões. Recordas-te do jogo no Arsenal? Ganhámos 3-1. Ganhámos 3-1, fomos a primeira equipa, o Benfica, a entrar na Liga dos Campeões. Depois até apanhámos um grupo que era Barcelona, o Dinamo de Kiev e o Sparta de Praga. E tenho a impressão que nesse ano o Barcelona foi campeão europeu. O Barcelona do Koeman, do Guardiola, do Vitesse. E nós apanhámos esse grupo. E esse jogo marcou-me. Porquê? Porque em Portugal nunca ninguém tinha entrado na Liga dos Campeões e o Benfica foi a primeira equipa. E quando nós chegámos a Portugal, não havia palavras. A gente não conseguia sair do aeroporto. Uma enchente de adeptos. Fizemos um feito histórico. E o outro, que me marcou mesmo, aí foi brutal, inesquecível. Sabes qual foi? Foi o falecimento do Eusébio, o falecimento do King. E nós jogámos com o Porto. E esse jogo marcou-me, e eu acho que marcou a maioria esmagadora dos adeptos do Benfica. Aquela atmosfera que estava no estádio, aquela garra dos jogadores a jogarem com tudo os nomes nas costas, dizia tudo Eusébio, e que nós ganhámos 2-0 ao Porto.
esse jogo foi fantástico. Foi fantástico pela atmosfera criada e pelo pedal e intensidade que a equipa do Benfica pôs no jogo e encostou o Porto às cordas o jogo todo. Eu vou-te ser sincero, esse jogo foi marcante. Tantos jogos que eu já assisti, eu lembro perfeitamente desse. Realmente foram 11 Eusébios dentro de campo e demos tudo. Porto, nós sufocámos o Porto. Eu nunca vi um jogo como Sim, esse, realmente, nunca vi. foi avassalador, foi um domínio avassalador, em pressão constante. Normalmente a gente costuma dizer, "Vá lá, 30 minutos à Benfica." Ali foi o jogo todo, foi um jogo fantástico que vai perdurar sempre nas memórias e em memória ao grande King, pá, ao grande Eusébio, que foi o meu primeiro treinador no Benfica e com quem eu tinha uma relação de amizade e de carinho e de admiração. E o King deixou-nos com muita pena e tristeza para a nação benfiquista, mas acho que foi muito bem homenageado nesse jogo. Foi um excelente espetáculo de futebol e os jogadores e a equipa homenagearam-no como deveria ser, à sua altura. Eu por acaso também quando, pronto, eu tenho um momento em que estive com ele, não é? Ainda era criança na altura. Eu recordo-me que fui ao Estádio da Luz com os meus pais, ou melhor, com a minha mãe e com a minha irmã, e nesse treino era para assistirmos o treino, só que foi um treino à porta fechada, e depois ficámos à espera dos jogadores, quer dos jogadores também, quer também do staff. E eu lembro-me de alguém ter dito que o Eusébio estava, pronto, ao pé de um carro no parque de estacionamento e eu, pronto, era criança, não é? Fui a correr e fui ter com ele e, pronto, envergonhado, não é? Pedi depois um autógrafo e tudo, ele deu-me um postal que já tinha, não é? Assinou o postal e depois deu-me. Foi um momento marcante, foi mesmo um momento marcante e que faz toda a diferença, nos mais novos, não é? Tanto que esse momento eu lembro perfeitamente desse momento, era criança. E esse jogo contra o Porto foi outro momento marcante, mais pela negativa, não é? Perdemos o nosso rei, mas esse jogo foi incrível. Foi incrível o Benfica. Acho que nunca vi um Benfica-Porto tão emocionante, não é? Como esse. Sim, tinha aquela carga emocional do acontecimento, não é? Que foi um acontecimento mundial, não foi um acontecimento só nacional e no Estádio da Luz, foi um acontecimento mundial. Porque o Eusébio era uma figura além fronteiras, não é? E levou o nosso nome do nosso clube e de Portugal lá fora, não é? E tudo isso, estava tudo isso em jogo e os jogadores deram uma resposta brutal pelo nosso King, não é? Foi algo fantástico. E pegando se calhar agora um bocadinho nisso, tu conviveste com tantos craques, que já viste tantos craques, que jogaste contra tantos craques, qual é que é o teu jogador preferido de sempre no futebol? Tenho alguns. Eu tenho uma referência sempre da minha posição, que eu idolatrei, mas são vários, não é? Eu podia-te falar aqui do Ricardo, do Monzer, não é? Porque realmente eram da minha posição e foram duas pessoas que na altura era a dupla de centrais também do Brasil, da seleção campeã do mundo, e eu, na altura também foram duas pessoas que me ajudaram bastante e me abraçaram e me agregaram e deram tudo por mim ali no Benfica e que ainda hoje em dia eu mantenho uma relação com eles de grande carinho e de grande amizade e a admiração sempre presente, não é? Mas, por exemplo, da minha geração, eu sempre me habituei a olhar para o Maldini, porque eu lembro-me na seleção, num torneio qualquer no Porto, nós jogámos contra a Itália, Portugal e Itália, e o Maldini jogava na Itália. E no final do jogo conversámos e trocámos camisolas. E eu comecei a seguir a carreira dele. Fizemos ali conhecíamos, jogámos muitos jogos, Portugal e Itália, e ao longo dos tempos, e fizemos uma relação de conhecíamos um ao outro. E é engraçado que depois habituei-me a ele a pertencer àquela equipa do Milan a ganhar tudo.
o Milan ganhava tudo. Mas é engraçado que aqui há uns tempos atrás nós deslocámos ao Canadá e fomos lá com o Benfica Legends e fomos jogar Benfica contra o Milan. E é engraçado, e como o mundo é pequeno, passado tantos anos, voltámos outra vez a trocar camisolas. E eu fiquei com a camisola do Maldini em Toronto. Nós fomos jogar ao Canadá, em Toronto, e foi o Maldini que foi ao nosso balneário e teve o cuidado de me dar a camisola dele. Acho fantástico. Mas pronto, eu tinha-te falado do Ricardo e do Mozart, porque eram as minhas referências quando eu era miúdo da formação, eram os centrais de top. Maldini, por ser da minha geração e ter jogado contra ele, foi o jogador que eu olhava para ele como um grande exemplo. Mas eu não me posso esquecer de o Chalana. Chalana. Por acaso, o El Pablito Escobar está aqui a falar do Chalana. Está a dizer que o Chalana limpava tudo. O Chalana, que era um ídolo de criança. O Chalana, que hoje em dia é um dos meus melhores amigos. O Chalana era... Não há palavras para descrever o Chalana. O Chalana levantava estádios, o Chalana levava pessoas aos estádios. O drible dele, a simplicidade de processos, a magia, a improvisação, a criatividade. É aquele jogador que parava tudo para ver o Chalana jogar. Outro que eu não posso esquecer, e esse é da minha criação e da minha idade praticamente, o Rui Costa. O Rui Costa era craque. O Rui Costa era craque. E hoje em dia está em extinção a posição 10. Ele era um médio ofensivo a um 10, que era um cracão. E hoje em dia, quem são os 10 de referência? Ou essa posição, com tanta tática, mataram os 10. Eu acho que sim. É assim, de repente, mas olhando um pouco para o passado, lembro-me de um Kaká, Sim, Costa, sim. Kaká Aimar, Pablito, Pablo Aimar. Sim, o Aimar, é só craques. Craques. Também tivemos sorte, não é, de ter aqui no nosso Benfica. Mas Olha, tu tens outro grande craque do nosso Benfica, grande jogador, um eterno goleador. Vê lá se te recordas. Este toda a gente sabe, o Nuno Gomes. Eu vou ser sincero, eu estava a pensar no Nuno Gomes, no Cardoso e também no Jonas, não é? Portanto, agora, Luís Jonas, quando falaste. Nuno Gomes, Cardoso, Jonas, Saviola, pá, era só craques. Eu vou ser sincero, eu com o Nuno Gomes tenho um episódio também um pouco. Eu acho que é a primeira vez que falo disto abertamente, vou ser sincero. Eu lembro-me de estar na praia com os meus pais e com a minha família, não é? E, entretanto, alguém disse-me que o Nuno Gomes tinha ido para a Fiorentina. Na altura eu também era criança, não é? E eu desato a chorar. O Nuno Gomes era o meu jogador preferido. Eu desato a chorar, não, o Nuno Gomes não pode sair do Benfica. E eu adorava o Nuno Gomes, muito sinceramente. O Nuno Gomes foi um Pois, jogador não podíamos esquecer que o Nuno Gomes, como um dos grandes goleadores do Benfica, tal e qual como o Nené. O Nené ainda hoje em dia, tenho a impressão que se calhar é o melhor, é quem tem mais golos ao serviço do Benfica. É. O marcador estrangeiro, não, talvez seja o Cardoso. Não, o Cardoso acho que. Sim, Cardoso, provavelmente. Acho que sim. Agora não. Acho que é o Cardoso atualmente. O Cardoso. Mas antes do Cardoso era o Nené. Penso que seja isso, sim. Acho que é isso. Sim, eu acho que eu não quero estar aqui a. Mas eu acho que o Nené, acho que ainda hoje em dia deve ser o jogador com mais golos marcados no Benfica, se eu não estou em erro. Uhum. Mas ainda assim, dois craques. O Nené, infelizmente, eu não me recordo muito. Né? O João está a dizer que é o Cardoso. Aqui no chat o Benny também está a dizer que é o Cardoso. Penso eu, o Rui também, pronto. Lá está, eu acho que o Cardoso depois conseguiu ultrapassar, felizmente, não é? E que mais jogadores apareçam e que mais jogadores batam estes recordes, porque é bom sinal. É um sinal que o nosso Benfica está muito bem servido. Mas o Nené também tem muita pena. A minha mãe diz sempre que o Nené, ele
nunca sujava, acho que eram os calções, acho que era isso. Sim, sim. Eh, Não se jogava aos calções, tinha classe, tinha categoria e quando menos o esperavam, lá estava ele a encostar a bola para dentro da baliza, a marcar gol. Eh, eu também, lá está, nesse treino também tive com o Nené. Tive com o Nené, com o Zébio e com o Chalana. Lá está, foi aquele momento marcante, né? Entretanto, vamos lá ver aqui, mas, chat, vocês também têm alguma pergunta que queiram fazer ao Pedro? Aproveitem agora também este momento. Não é todos os dias, não é? Que podemos fazer questões aqui a um campeão. Entretanto, aqui o Rui está a perguntar qual é a tua opinião sobre o Paulo Bernardo. Eu não ouvi bem. O Rui, ele está a perguntar. Não vamos tocar nestes. Se calhar vamos pelo teu 11 de sonho. O Rodrigo está aqui a perguntar isso. O teu 11 de sonho. Começamos, se calhar, assim muito de repente. Ei, Não. O meu 11 de sonho é complicado dizê-lo porque são tantos bons jogadores, tantos craques. Eu acho que na Benfica TV, o Hélder Conduto uma vez me perguntou para eu escolher um 11 também assim de sonho. Eu já não me recordo bem quem foram os jogadores que meti, mas com certeza o Eusébio está nesse 11. Com certeza o Chalana está nesse 11. Com certeza o Rui Costa está nesse 11. Sei lá. Assim, os grandes. Foram grandes jogadores, não é? Felizmente temos tantos. Pois, grandes jogadores. Olha, não nos podemos esquecer do Luizão. Eu falei do Ricardo e do Mota porque os apanhei. Mas o Luizão tem uma carreira top. Exemplar, com muitos jogos, muitos títulos, muitas conquistas, uma longevidade. Não é qualquer jogador que faz, que tem a longevidade que o Luizão teve no Benfica, a jogar capitão. Não é para qualquer um. Eu lembro perfeitamente do Luizão estrear-se pelo Benfica. Eu lembro perfeitamente do Luizão a estrear-se pelo Benfica. E lá está. Foi contra o Belenenses. Entretanto, era um menino, não é? Ele absorveu a mística toda, graças também a vocês, não é? E vai ficar no museu. Está no museu, está nas vitrinas para sempre, como um dos melhores centrais que o Benfica já teve. É verdade. E tu também tocaste no Mozart. No Mozart, eu agora lembrei-me do Mozart, de um vídeo do Guilherme Cabral. O Guilherme Cabral, até na altura, o Mozart estava no Marselha. E no vídeo o Guilherme até diz, e também passa ao relato depois do Mozart a falar, e desde já também um grande abraço para o Guilherme Cabral, que eu sou fã dele. E um abraço para o Guilherme Cabral. E ele, no vídeo, o Mozart diz que os jogadores do Marselha ouviam um barulho e não queriam sair do túnel, não queriam sair. Com medo. E eles pensavam que aquilo ia passar, ele disse, isto não vai passar. Mas com medo de entrar no Estádio da Luz. Sim. E o Mozart diz que isto não vai passar. Sabes que este estádio que nós temos é fantástico. Em termos operacionais, então, é dos melhores do mundo. Porque eu já estive em quase todos os estádios neste mundo e nesta Europa fora e não há como o do Estádio da Luz. O do Estádio da Luz está preparado, está atualizado para qualquer tipo de evento mundial, inclusive já uma final da Champions League foi disputada no Estádio da Luz e um campeonato da Europa também jogado no Estádio da Luz. Mas ia-te dizer, o antigo estádio, do balneário até ao túnel, era um túnel enorme e tinha umas escadas. Tu quando começavas a subir as escadas e ficavas ao nível do relvado, tu olhar para a tua frente, que tinha o terceiro anel e que tinha, aquilo metia respeito. Aquilo metia respeito. E depois 100 mil, 120 mil pessoas
a fazerem barulho, a puxarem pelo Benfica, não tenho a menor dúvida que qualquer equipa que fosse jogar ao Estádio da Luz, e por mais que fosse uma grande equipa da Europa, chegava ali e tremia. Aquilo era imponente aquele estádio. Eu também, quando era criança, cheguei ao estádio. Eu lembro-me que fui poucas vezes na altura. Aliás, com o João até abordei também este tema. Eu fui ao estádio, portanto, era criança, não queria muito saber de futebol, até adormeci durante o jogo. Mas eu lembro-me que o estádio era enorme, era mesmo imponente. E hoje em dia, imagino a pressão que era os jogadores adversários entrarem naquele estádio. Mas, sinceramente, realmente é isso. Acho que os jogadores tremiam todos. Mas tremiam, e aquilo era ensurdecedor, era um barulho ensurdecedor, e o estádio, os adeptos, os benfiquistas galvanizavam a equipa. Como agora. Mas o Estádio da Luz antigo, aquilo era gigantesco. Pois, aquilo era mesmo. Uau! Era fantástico. Voltamos? Estamos de volta. E vamos abordar aqui outro tema. Agora, neste momento, estás a treinar a equipa B, já viste muitos craques, não é, passarem pela equipa B. Qual é que foi o jogador que mais gostaste de treinar? Epá, isso é muito difícil responder a isso, sabes porquê? Porque eu gosto deles todos. Isto não é politicamente correto, eu não estou a responder politicamente correto. Eu gosto de trabalhar com eles todos, gosto de os treinar a todos. Obviamente que há jogadores que destacam claramente. Olha, havia um jogador que era um dos meus preferidos na formação, o Hélder Costa. Sabes quem é o Hélder Costa, que joga em Inglaterra? Muito bem, sim. Pronto, e eu estive com ele nos escalões todos. E ele era um miúdo, extremamente educado, humilde, que gostava de treinar, gostava de ouvir, gostava de aprender. E depois era aquele tipo de jogador que era estonteante no seu drible, era rápido, era criativo, tinha uma imaginação brutal e era um grande miúdo. E era um tipo de jogador que me fascinava. Por exemplo, o Bernardo Silva. Não é por o Bernardo Silva hoje em dia estar no City ou ter atingido níveis muito altos. Mas o Bernardo, outro miúdo extremamente humilde, educado, trabalhador, que gostava de ouvir e gostava de aprender. Mas tu no Bernardo vias, e o Chalana na altura, que nós trabalhávamos no Sub-17, o Bruno Lage, eu e o Chalana, trabalhávamos no Sub-17, e apanhámos a geração de 94. E o próprio Chalana dizia mesmo assim, olha, está ali um Messizinho no Seixal, que era o Bernardo. Porquê? Pelo talento que ele tinha e pelo miúdo bem disposto e divertido que ele era. Mas, por exemplo, olha, dou-te um... Não era essa, não é? Mini Messi do Seixal. Sim, outro jogador que é um exemplo de determinação, o Rúben Dias, e de liderança. O Rúben Dias tem o dom de poder, não deixa ninguém cair, dos colegas, gosta de motivar, gosta de puxar, gosta de ganhar, e incuta ali todos os valores que o clube tem, não é? Foram jogadores que marcaram, sei lá, o Cancelo, o João Cancelo. São tantos que eu posso me esquecer assim desse tipo de jogadores. Mas lá está, felizmente, lá está. O Benfica tem e teve grandes jogadores, não é? Lá está. Sim. Várias gerações, o Gonçalo Guedes, sei lá, o Marcos Lopes do Rony, que muito novo foi para o City. Eu sei lá, são muitos mesmo, eu posso me estar a esquecer aqui de tantos, e eles realmente são tantos, mas são jogadores que se evidenciaram. Sabes que eu olho primeiro para o caráter. Eu olho para o caráter, porque parte do princípio, são jogadores do Benfica, são todos bons, têm qualidade, são jogadores do Benfica, senão não estava no Benfica. Mas uma coisa que eu destaco muito é o seu caráter. Caráter e humildade e capacidade de trabalho. Depois fica mais fácil. Sim. Não, e aliás, muito sinceramente,
tens muito peso, vocês têm muito peso, não é? Porque se hoje em dia vemos o Bernardo no City, o Cancelo também no City, e com este talento todo, também é graças a vocês, à mística que vocês passaram. E acho isso incrível, e lá está. Acho que o vosso papel Olha, por é exemplo, mesmo. posso-te falar dos jogadores todos que subiram à equipa o ano passado. Eu tive com eles todos, os Florentinos, os Jetsons, os Jotas, ah, sei lá, mais quem? Quem? Félix. Aí, o João Félix, olha, por exemplo, o João Félix, tu não me dissesse agora, eu não me recordava, por isso é que eu estava a pedir desculpa que eu poderia me esquecer de nomes, porque são tantos. O João Félix vem neste enquadramento de perfil. Eu já não vou olhar para a magia que o João Félix tem, mas vou olhar para o ser humano que ele é. Um miúdo fantástico, pá, formidável, socialmente top, de uma educação e de uma formação, pá, que eu nem tenho palavras para descrever. E são esses jogadores que me tocam muito no coração, a sua educação e a sua maneira de ser e de estar. E não é por acaso que esses jogadores é que conseguem atingir grandes patamares. Depois chegar a um patamar mais elevado. Pois, porque lá está, é muito importante formar nos jovens, não é? E acho que nesse aspecto, lá está, os resultados são a prova disso. Temos formado homens fantásticos e depois, então, posteriormente, então, os jogadores também, não é? Chegam, lá está o Félix, é muito importante também o caráter dele, não é? E repara, o Benfica, a pressão é muito grande. E bem, eu gosto de pressão. Aliás, eu nem consigo estar sem pressão. Porque a pressão de ganhar é boa. A pressão para jogar para ser campeão é boa. E nós temos que ter isso, ser pressionados mesmo para a gente não adormecer, para podermos ganhar. E isso faz parte do teu caráter e da tua personalidade e do perfil de jogador ao Benfica. E eu acho que ao longo destes anos o Benfica tem conseguido recrutar de muito novo esses jogadores com esse perfil e com esse caráter, por isso é que hoje em dia se evidenciam na equipa principal ou na equipa B alguns e outros que já estão num patamar muito elevado no estrangeiro. Porque temos muitos jogadores também a emergir na equipa B, no Sub-23, no Sub-19 e por aí abaixo. Há muita qualidade, pá, e o trabalho muito bem feito. Bem feito. Concordo plenamente. Acho que trabalhamos muito bem a formação. E a prova disso, pronto, são os resultados, não é, que temos obtido. Têm sido fantásticos. Sim, mas há sempre a alavanca da equipa principal. Atenção, a equipa principal é o suporte disto tudo. Sim. Exato. Sim, tem de haver... A visão do nosso presidente, a visão dos nossos administradores, a visão das chefias, a visão dos departamentos que se organizaram e, como eu te disse há bocado, tudo gente capaz, com muita competência e a dar resposta imediata aos desafios do dia-a-dia, não é? E isto não é só estar aqui a falar, eu posso estar aqui a dar tangas, mas eu não estou a dar tangas porque os resultados falam por si próprio, não é? Contra factos não há argumentos. E o Benfica, ao longo dos anos, tem mostrado esses argumentos a todos os níveis, quer seja económico ou financeiro, quer seja desportivamente. Um excelente trabalho realizado de há muitos anos para cá. E eu orgulho-me muito, como benfiquista e como sócio do Benfica, orgulho-me muito de poder pertencer a esta grande família, que quando nós estamos todos juntos, não existe. somos muito fortes. Pois, por acaso, ia te perguntar, lá está, derivado de tudo isto que nós vivemos, não é? Com o Covid, pronto, isto não tem sido fácil. Como é que tens vivido, entre aspas, sem o Benfica, não é? Sem ver o Benfica? Eu não tenho vivido sem o Benfica, porque nesta quarentena, ou neste confinamento, nós não deixámos de trabalhar, nós reuníamos o staff, nós tínhamos treinos por videoconferência com todos os atletas. Eu aproveitava também para fazer alguns trabalhos que o Renato Paiva me pedia a mim e à restante equipa técnica. Tínhamos reuniões. Mas
recebi agora aqui a indicação que faltam 15 segundos para terminar este direto. É? Porque aqui os diretos só duram mesmo 1 hora. Então passou rapidinho.